Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu trouxe para nossa reflexão o tema Justiça e Misericórdia. O livro dos Espíritos diz que Deus é soberanamente justo e bom e infinitamente misericordioso. Então, a proposta que eu trago nesse nosso encontro é a gente entender um pouco dessa justiça e dessa misericórdia divina. Se nós pegarmos no dicionário o que significa justiça, nós vamos ver que justiça significa a prática ou exercício daquilo que é de direito. Justiça é a prática ou exercício daquilo que é de direito. E que misericórdia é compaixão pela desgraça alheia, perdão, piedade. Mas amigos, nós, no grau evolutivo que nós nos encontramos, nós desejamos e nós buscamos qual mais dessas duas qualidades? Justiça ou misericórdia? Quando alguém bate no carro, no nosso carro no trânsito, xingamos. Quando nós somos ofendidos no trabalho, falamos mal. Quando brigamos com a esposa ou com o marido, exigimos desculpas. Quando os filhos são ingratos, queremos que eles se retratem. Buscamos então mais justiça. No entanto, irmãos, na verdade, no nosso íntimo, nós queremos ou desejamos mais justiça ou vingança? Será que nós não confundimos ou entrelaçamos essas duas coisas como sendo uma coisa só? Porque se justiça, por definição, é buscar aquilo que é de direito, a definição de vingança a gente vai encontrar no dicionário é uma atitude de quem se sente ofendido ou lesado por outro e efetua contra essa outra pessoa uma mesma ação, uma ação mais ou menos equivalente. Então, vingança, em resumo, é dar o troco. Justiça é buscar aquilo que é de direito. Vingança é dar o troco. Misericórdia, perdão, piedade. Será que a gente não confunde um pouco justiça com vingança? Quando nós vemos irmãos políticos roubando milhões, quais sentimentos desejamos? Justiça ou vingança? Desejamos que ele devolva o que roubou, que ele perca o mandato, que seja preso, saia por bom comportamento? Ou nós ficaríamos mais satisfeitos no nosso íntimo que ele ficasse preso o resto da vida? Quando nós ouvimos que uma criança foi maltratada, espancada, violentada, nós desejamos mais justiça ou vingança? Que essa pessoa que fez isso seja preso e depois de cumprir toda a pena, que possa fazer parte novamente da sociedade? Ou desejamos mais que essa pessoa mereça a pena de morte? Mas amigos, se mistura, né? No grau evolutivo que nós estamos. Mas qual dessas duas qualidades Deus espera de nós? Justiça, que talvez seja vingança, né? Ou misericórdia? Qual das duas que ele espera mais de nós? Quando Jesus é questionado qual o destino que deveria ter a mulher adúltera, o que ele responde? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Misericórdia. Quando Jesus estava pregado na cruz, o que ele fala ao Pai? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Misericórdia. Quando ele fala, dai a outra face.
Misericórdia. Quando ele diz quantas vezes deve ser perdoado, 70 vezes 7, misericórdia. Misericórdia. Não buscar justiça com as próprias mãos, que talvez seria o nome mais correto, vingança. Irmãos, e talvez a história que mais mostra para nós, no nosso íntimo ainda, essa vingança com a capa disfarçada dessa justiça, seja a história do filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador. Lembra essa parábola? Que um dos filhos pega a sua parte da herança, sai, esbanja, gasta, com todos os prazeres, ele perde depois tudo o que ele tem, e no momento de reflexão, ele lembra que na casa do pai ele tinha tudo que era de bom, e ele resolve por aquela perda, por aquelas dores, voltar para o pai. E o pai recebe ele de braços abertos, e para comemorar aquele momento feliz, ele pede para que se seja feita uma festa. Só que o outro filho que tinha ficado com o pai, trabalhando, lutando, questiona o pai. Que ele sempre serviu o pai, cumpriu tudo aquilo que o pai pedia e nunca recebeu um cordeiro para que pudesse fazer uma festa com seus amigos. Não é isso? Muitas vezes a gente olha essa história que o pai, ele na verdade tratou o outro filho que ficou com ele de uma forma injusta, não é? Fazendo uma festa para aquele que teve quedas, que esbanjou, que não seguiu as orientações do pai. Isso choca um pouco, porque traz à tona que aquela atitude foi injusta para com o outro filho. Só que, irmãos, na verdade, é que a gente tem que entender que o pai é pai. Ele é mãe. Pense você, pai e mãe, que tem 2 filhos ou mais. Imagine que um desses filhos que você tem cometeu um crime, por exemplo, matou o filho de uma outra pessoa. Imagina, pai e mãe, que Deus chegasse para você agora e pedisse para você escolher um dos seus filhos para viver com Deus lá na felicidade suprema, e o outro filho que você escolher, pai e mãe, ele vai condenar as infinitas reencarnações de sofrimentos e dores. Pai e mãe, qual filho você escolhe? O que matou o filho da outra pessoa ou o que não matou? Escolhe. Deus está pedindo, alguém tem que ir. Vamos falar assim, ó, entre aspas, inferno. Alguém tem que ir para o inferno. Deus nunca faria isso, é apenas uma metáfora para você entender. E aí? Escolhe, pai e mãe, qual filho você condena ao sofrimento eterno? O que matou, o que não matou. E Deus está dizendo, alguém tem que ir lá, entre aspas, para o inferno. Escolhe. Deus está pedindo. Alguém tem que ir. Você escolhe o assassino ou não o assassino? O que você diria talvez para Deus? Eu vou no lugar deles. Entendeu? Você é pai, você é mãe. Você ama os teus filhos. Por mais equivocado que seja a atitude que o teu filho cometeu, você não quer o sofrimento para ele. Você quer que ele, na verdade, supere, que ele cresça. Não é isso? Nessa história, então, do filho pródigo, a gente tem que entender, na verdade, que é uma história que mostra o amor incondicional, o amor sem restrição, sem regras, o amor que não espera nada em troca. Por acaso, irmãos, nós não vemos falar das mães de prisioneiros que cometam barbaridades e mesmo assim elas vão todo final de semana visitá-los na prisão? Para aquelas mães, os erros do filho diminuir o amor que sente por eles? Assim também é com Deus.
Ele ama tanto a mim quanto aquele que assassinou a minha filha. Ele é pai, ele é mãe. Nessa história do filho pródigo, nós precisamos entender como uma metáfora para o pai, o filho pródigo ter reencontrado o caminho correto, traz tantas alegrias, que o seu coração fica em festa. É assim que a gente deve olhar. Deus não esquece nenhuma das suas ovelhas. O filho pródigo nessa história somos nós, quando nós nos afastamos de Deus, que é o Pai, para vivermos somente para o mundo material, para os prazeres, sustentando todos os tipos de vícios. Mas, irmãos, chega uma hora, chega um tempo, que tudo aquilo nos deixa vazios, sem esperança, famintos por algo que alimente a nossa alma. Muitas vezes nós vamos lembrar de Deus quando nós temos o quê? Um problema. Perdemos o emprego. Estamos ou temos alguém querido, doente na família. E quando nós desejamos retornar, Deus nos dá todas as oportunidades que necessitamos para recomeçarmos, quantas vezes forem necessárias. Ele nos recebe com misericórdia, com amor e não com condenação, e não com vingança. Depois de muito tempo, nós retornamos à igreja, ao centro, ao templo, ouvimos uma palestra, um comentário, um sermão, que eram palavras que realmente estávamos precisando ouvir, nos dando força para a caminhada, para continuar com fé, com perseverança, e as coisas começam a trazer bons frutos na nossa vida. As coisas começam a melhorar. Irmãos, olha que frase linda. A misericórdia divina supera sua própria justiça. A misericórdia divina supera sua própria justiça. Sabe por que que a misericórdia é maior? Porque ela está mais próxima do amor. Porque ela está mais próxima do amor. Entende? E aí, amigos, pode parecer para a gente assim, puxa, então se tudo deve ser perdoado, ter misericórdia por tudo, talvez fique a impressão para nós que não haverá punição para as faltas, porque tudo será perdoado quantas vezes forem necessárias. Primeiro ponto, irmãos, é que nós temos como base de justiça a justiça humana, que é imperfeita, que é punitiva, que tem que ter uma consequência à altura para a falha que foi feita. No entanto, irmãos, a justiça humana, ela é falha e ela não é a mesma para todas as pessoas e nações. Tem nações onde o aborto é liberado, em outras é crime. Outras a pena de morte é aceita, em outras não. Em outras nações o adultério é pago com a vida. Então olha como a nossa justiça ela é extremamente variável. E nós achamos muitas vezes que a justiça divina de Deus tenha que seguir os mesmos moldes da justiça humana. No entanto, a justiça divina é a mais perfeita que existe, pois ela não pune, ela não castiga, mas ela corrige, reeduca o espírito, espera o tempo e ensina cada aluno segundo o seu grau de evolução. Não aplica a mesma correção, a mesma falha. Cada caso é um caso. E isso precisa ficar muito bem claro na nossa mente,
Porque senão nós criamos um fatalicismo totalmente equivocado, principalmente entre os espíritas. Ó, se você matou alguém na outra vida, você vai morrer nessa. A pessoa que você matou vai te matar. E é capaz ainda de achar que se foi de um tiro, você vai morrer por um tiro. Gente, precisamos refletir um pouco isso. A justiça divina, ela leva em conta vários fatores. Primeiro fator, qual é o grau de conhecimento que tínhamos ao realizar aquele equívoco? Por exemplo, uma mulher cristã que tem todo o conhecimento cristão, que pratica um aborto, e uma mulher sem crença religiosa que comete o mesmo equívoco, não é o mesmo grau, não é. Porque a quem mais tem, mais será cobrado. Segunda coisa, quais condições nós estávamos vivendo ao cometer aquele delito? Por exemplo, uma pessoa que rouba para comer e uma outra pessoa que rouba para enriquecer. A justiça pode ser a mesma? Não pode, cara. São situações completamente diferentes. E a primeira e a mais importante pergunta dessa justiça divina é: a lição já foi aprendida ou não? Talvez seja a pergunta mais clássica. A pergunta que coloca o dedo no alvo. Vamos imaginar assim, ó, que duas pessoas em vida passada, eles foram pessoas que foram inimigos de guerra, assassinaram vários irmãos nessas guerras, devido ao ódio em seus corações, um enfrentava o outro em nações diferentes, eram rivais nessas guerras. E os dois desencarnam. E os dois vão passar algum tempo no umbral, passando por momentos de dificuldades de reflexão. E essas duas pessoas, elas reencarnam novamente. Mas uma dessas pessoas, devido ao que ele refletiu no plano espiritual, as dificuldades, tudo aquilo que ele viu, ele já conseguiu aprender um pouco mais de paciência. Ele reencarna numa nova família, em novas condições, usa aquele novo ensinamento para crescer. Ele procura transformar-se a si mesmo, auxiliando o outro na caminhada. Ele já aprendeu a encontrar um pouco da convivência com aquilo que é diferente, que eu não preciso fazer e pensar da mesma maneira que o outro pensa e faz, mas eu devo respeitar a opinião dos outros. O outro que reencarnou umbral, aquele ódio só cresceu pelo sofrimento que ele teve. Ele continua agora alimentando cada vez mais aquele ódio no seu coração, reencarna e novamente com todo mundo no próprio seio familiar que o recebe, continua ainda sendo intolerante, impaciente, violento. Eu te pergunto, amigo, será que esses dois irmãos terão que passar pelas expiações das vidas passadas, pelas dores, pelas dificuldades no mesmo grau? Equivocamos ao dizer que sim. Porque um já conseguiu por aquilo que ele viveu. Ele já conseguiu aprender algumas coisas que a dor, que a doença, que as dificuldades iriam trazer. Seria a mesma coisa que o nosso filho chegar para nós, arrependido por ter cometido um deslize, pedindo desculpa, reconhecendo o erro, e nós dessemos uma surra nele em seguida.
O que essa surra iria acrescentar? Provar que nós somos mais fortes do que ele? Ora, o castigo não seria uma forma da gente buscar que ele refletisse sobre o erro? Mas ele já refletiu. A dor que ele provocou aos outros já levou a esse conhecimento. Ele veio reconhecer o deslize dele. Ele veio confessar isso. A sua acrescentaria o quê nele? Irmãos, se Deus fosse nos dar a surra por todos os nossos erros, e se Jesus fosse cobrar o que nós fizemos com ele. Olha que frase linda do Chico. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, toda vez que a justiça divina nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina. A misericórdia divina manda a justiça retornar sobre seus próprios passos, sem data prevista de retorno. A misericórdia divina supera sua própria justiça. Percebe, irmão, como tudo está em nossas mãos? Posso ter tido uma situação de equívoco, de desespero, da realização de um aborto. Não quer dizer que eu estou condenada por isso. Hoje o conhecimento que eu tenho me permite a tratar as outras pessoas, a superar aquele erro, aquele equívoco, trabalhando para o próximo, dando esse amor, esse carinho, essa ajuda para tantos que não são da minha carne. Não precisa vir ninguém que cometeu delitos, equívocos enormes, vir ser chicoteado, maltratado, ferido. Depende da lição. Se aquela situação, aquele equívoco me mostra que eu não aprendi lições. Mas se ao meu caminhar no plano espiritual, desencarnar nas minhas reencarnações, eu aprendo de uma maneira pacífica, com amor, com estudo, as lições. Tem finalidade do sofrimento, gente. Muitas vezes ele nos visita porque nós somos alunos rebeldes. Alunos que não cedem quando as lições são apresentadas com carinho, com amor, com a dedicação dos pais, com uma condição econômica propícia, com uma religião que nos dá suporte. Somos muito rebeldes. E, na verdade, a força que tem que ser aplicada para quebrar uma pedra só depende da dureza dessa pedra. Muitas vezes somos visitados pela doença, pelas dificuldades, pelas dores, não porque Deus está nos castigando, mas pela nossa própria rebeldia, pela nossa própria dureza. Porque mesmo as lições poderiam ser aprendidas, e se eu falo também por mim, meus amigos, muito por mim, de maneira mais calma, mais simples, com amor. Só que muitas vezes nós somos aquela criança que necessita de uma educação mais rígida,
de um aconselhamento muitas vezes mais severo pela nossa própria escolha, para aprender as lições. Deus não pune ninguém. Deus nos dá apenas oportunidade de aprendizagem, através das nossas reencarnações. A verdadeira justiça divina, ela se encontra nas reencarnações. Porque se ontem eu fui uma pessoa rica, avarenta, que usei o meu dinheiro para o mal, Deus me dá a oportunidade numa próxima vida, numa próxima reencarnação, de uma vida mais simples, para que eu possa valorizar também o benefício do trabalho honesto, como é bom compartilhar aquilo que você tem com os outros, porque quando eu não tenho e quando eu recebo é muito bom ter recebido. Se ontem, numa outra reencarnação, eu fui uma pessoa que só pensava no meu próprio visual, egoísta, vaidosa, Deus me dá a oportunidade numa nova reencarnação de nascer numa nova vestimenta não tão bela, para que eu possa também valorizar as qualidades espirituais. Se hoje no nosso planeta eu não estou conseguindo mais trabalhar com as ferramentas que o nosso planeta está dispondo, novas gavetas, novas lições serão fornecidas, serei por misericórdia divina, não por castigo, reposicionado num planeta mais primitivo. Para que eu possa trabalhar com ferramentas mais simples, à minha altura, para que eu possa continuar aprendendo. E como eu disse, quando nós encontramos dores, é pela nossa própria consciência, pela nossa própria escolha, encarnados e desencarnados. Muitas vezes, irmãos, as dificuldades que nós até enfrentamos agora, foram até nós que pedimos antes de reencarnar, para nascer em situações que nos auxiliem a evolução. Porque às vezes, cara, na outra encarnação eu tive uma mãe que me amou, um pai que me deu todas as condições. Eu tinha tudo propício para avançar. E sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não avancei. Eu perdi uma reencarnação inteira. E às vezes, quando chego do lado de lá, a ficha cai, cara. Você ficou lá 80, 70, 90 anos, cara, e não subiu um degrau, meu. Você voltou até com mais débitos do que você tinha. A ficha cai. Esse mundo de ilusão cai. E a gente sabe que nós somos fracos. Nós pedimos muitas vezes que seja apresentada numa próxima reencarnação lições um pouco mais severas, lições um pouco mais disciplinadoras, que é o que na maioria de nós precisamos no grau evolutivo que nós nos encontramos. Porque isso é coisa muito fácil, a gente se acomoda. Para que mudar? Mudar dói, mudar dá trabalho. E às vezes nós escolhemos. Então, amigos, saibamos que a justiça divina, ela virá. Mas ela virá segundo as vontades estabelecidas por Deus, que dá a cada um de nós a lição no grau evolutivo que nós nos encontramos. Não é cada um tem a cruz que consegue carregar. A misericórdia de Deus é tão celestial, irmão. Porque já pensou se viesse tudo de uma vez só? Dá a oportunidade da gente reparar, da gente aprender segundo o grau de evolução. No entanto, amigos, compete a cada um de nós, de entender que nós não devemos procurar fazer a justiça com as próprias mãos. Nós não temos condições de avaliar todas as variáveis reencarnatórias que levaram aquela pessoa a cometer aquelas faltas. Talvez em outras histórias eu que sofro agora, eu tenha contribuído de alguma maneira em outras histórias reencarnatórias para aquela pessoa.
se comportar dessa maneira. Gente, Deus não precisa sujar as mãos de ninguém de sangue para fazer com que o filho rebelde aprenda a lição. Deus não precisa sujar nenhuma mão dos seus filhos de sangue para fazer com que o filho rebelde aprenda a lição. Ninguém tem que levantar uma bandeira e achar que está fazendo justiça com as próprias mãos para Deus. Porque você liga a televisão e você vê quantos irmãos equivocados amarrando bomba no corpo e explodindo uma multidão de outros irmãos com a ideia de que é isso que Deus quer. Deus quer que ele mate um outro filho, porque ele pertence a uma religião diferente, porque ele tem um pensamento diferente, porque ele não faz os mesmos rituais. Deus não precisa sujar a mão de nenhum filho de sangue. Ele tem como fazer com que aquele filho dele aprenda a lição sem precisar sujar as nossas mãos. O que Deus pede de nós nesse momento é a prática da misericórdia, do perdão às faltas do próximo. E isto é muito difícil para nós. Mas tenhamos, amigos, nos momentos de nossa vida que nós fomos cobrados, a misericórdia frente à agressão que sofremos. Lembra que às vezes aquele irmão que me agride é uma lição que está sendo dada para que eu possa devolver para ele com meu silêncio, não dando a minha vingança disfarçada de justiça. Não é? É uma lição, talvez, aquele momento que eu estou passando, de não retrucar com a mesma moeda, de aprender a lição da misericórdia, do perdão. Mentalizemos a imagem do Cristo na cruz, dando a cada um de nós a misericórdia, o perdão para o que fizemos, para as nossas atitudes equivocadas. A misericórdia divina supera a sua própria justiça. Deus ensina pelo tempo e não pela violência. Deus ensina pelo tempo e não pela violência. Queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Fiquem com Deus.